A paz de Cristo para todos. É com muito prazer que eu trago mais um comentário das lições bíblicas da CPAD, do primeiro trimestre de 2013, intitulada Elias e Eliseu, o Ministério de Poder para toda a Igreja. Sou seu conservo, Nilson Tavares, congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Praia de Leste, cujo dirigente do Templo Sede é o pastor Eliel Caetano, e o pastor presidente do campo aqui das Assembleias de Deus aqui é o pastor Natalino Vígulo. Vamos lá, lição 7, a vinha de Nabote. Palavra-chave da lição, cobiça. Cobiça. Vamos lá, vamos ver. Segundo o dicionário, eu tenho aqui, deixa eu pegar. Segundo o dicionário Vini, é um excelente material de apoio para nós, professores, e para você, querido irmão. Mas para você que não tem, eu vou trazer aqui alguns significados dessa palavra. Vamos lá. Cobiçar é o verbo grego epitumeu. Epitumeu significa fixar o desejo em. Fixar o desejo em. Quer de coisas boas ou ruins. Por conseguinte, almejar, desejar ardentemente, ambicionar. Foi isso que Nabote fez. Melhor dizendo, foi isso que Acabe fez com Nabote. Desejou ardentemente as terras, que era proibido por lei, como diz lá em Levíticos. Proibido. E aí, vamos lá, desejar mal, desejar dinheiro, vestuário, e vai por aí vai. São várias palavras correlacionadas na questão do significado de cobiça. Tem concupiscência, desejar, desejo, né? Invejar, inveja, mas eu só vou ficar com algumas palavras. Vamos lá para concupiscência. Concupiscência. Quero que os irmãos abram suas Bíblias, né? Melhor, deixa eu trazer aqui o significado do dicionário, Vini aqui. Concupiscência, substantivo. Epitomia. Denota desejo forte de qualquer tipo, os diversos tipos, sendo frequentemente especificado por algum adjetivo. A palavra é usada em referência a um desejo bom somente em 3 referências bíblicas. Lucas 22,15, quando Jesus fala, desejei muito comer essa Páscoa convosco, né? Jesus fala, esse verbo que ele fala, desejei muito, é o verbo grego epitomia. Epitomia. Filipenses 1,23 e também 1 Tessalonicenses 2,17. São as únicas referências sobre o lado bom dessa palavra, da epitomia, né? Traduzindo aqui para o nosso português, pode ser desejo ou concupiscência. Só que todo o resto é mal, é mal, é mal. Toda vez que você for ver a concupiscência, desejo da carne, concupiscência dos olhos, concupiscência da vida, concupiscência toda denota sentido pejorativo. Pejorativo. Tenho aqui, irmãos, o livro do irmão José Gonçalves, do pastor José Gonçalves, Porção Dobrada. É um livro muito interessante, que está dando bastante subsídio para a gente, né? Para a gente estar comentando na sala de aula. E eu também recomendo que os irmãos adquiram Porção Dobrada, do irmão José Gonçalves, pastor José Gonçalves, fazendo aí a divulgação do seu produto. Qualquer cascalho que vir vai ser bem-vindo. Mas vamos lá, qual que é o cerne da lição de hoje? O cerne, meu irmão, é a cobiça. A cobiça, ela tem vários significados, como a gente já está trazendo, que é ambição, avidez, cupidez, ganância, inveja, mercantilismo e sede. Repetindo, ambição, avidez, cupidez, ganância, inveja, mercantilismo e sede. Tudo isso também são sinônimos de ganância. Qual a raiz, Nil? A raiz dessa cobiça? Temos, como diz a leitura semanal, diária da lição, está lá em Marcos 7, né, do 15, versículo 20 a 23. E eu quero que os irmãos acompanhem, que ali tem uma palavrinha de Jesus interessante. Meu. Vamos lá, Marcos capítulo 7, versículo 15.
Versículo 15 diz: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso que contamina o homem. Vamos agora para o versículo 20 ao 23, que diz, acompanhe, pegou sua Bíblia? Estou esperando, pegou sua Bíblia? Vamos lá. 20 ao 23. Ele dizia: o que sai do homem, isso que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, prostituição, homicídios, furtos, a avareza, as maldades, o engano, sedução, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Raiz da cobiça. Agora vamos ver lá, meu irmão. 1 Timóteo 6,10. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Hoje vai ser interessante. Hoje está quente, está muito quente. 6,10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Vamos lá, continuando, mais um livrinho, mais alguns livrinhos à frente aí, meu irmão. Tito, capítulo 1. Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Tito, capítulo 1. Vamos lá. 1. A partir do versículo 6. 5, vamos lá, 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, de cidade em cidade estabelecendo presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos, fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de toda ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com essa doutrina, como para convencer os contradizentes. Vamos lá, meu irmão. Aqui começa o cerne da aula de hoje. O cerne da aula. Meu irmão, falar de cobiça lá no mundo é fácil. Isso aí é a mamão com açúcar para qualquer um. Agora, falar de cobiça dentro do sistema religioso já é coisa para Jesus. E Jesus nos instruiu através de Paulo, as características que um líder deve ter. Então, vamos a essas características, vamos analisar essas características e vamos ver em que contexto a cobiça, a torpe ganância, né, a vaidade, a soberba, estão todas elas relacionadas. Vamos ver aonde se encaixa tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, vamos lá. Características de um líder, conforme a palavra do Senhor. Características de um líder, segundo a palavra do Senhor. Em Mateus, meu irmão, já voltamos aí para Tito, tá? Para nós fazermos o desenrolar de toda a brincadeira de hoje. Mas no capítulo 23, o Senhor Jesus, ele fala que tudo que um líder não deve ser, ele alista na questão que ele está falando aos fariseus. Então, um líder segundo o coração de Deus não pode ser fariseu. Não pode ser fariseu. Se bem que os fariseus acreditam em tudo que nós acreditamos. Em ressurreição, juízo final, né? Ressurreição dos mortos. Tudo isso eles acreditavam, né? Mas a parte pejorativa deles, a parte ruim deles, que Jesus não quer para nós, não quer para um líder do Senhor, para um líder da igreja dele, e ele fala o seguinte, ó, no versículo 3, Jesus falando para nós: observai, pois, e praticai tudo quanto vos disserem, mas não procedais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Hipócrita,
O termo hipócrita vem de hipócritan, artista, aquele que se passa por que não é. Um hipócrita no sentido aqui no contexto da lição, meu irmão, no contexto da lição, ele realmente, ele é um legalista. Ele coloca regras na igreja, certo? Ele coloca regras na igreja, ele extorque o povo de Deus. O ensinamento é herético, como diz a palavra do Senhor, as pessoas levantaram nos últimos tempos doutores para si, segundo a comichão nos ouvidos, né? Tendo sua mente cauterizada, né? Eu já vou abordar a questão da grana, que é a teologia da prosperidade, eu já vou abordar essa questão, né? Mas a primeira característica que eu vejo de um pseudo-líder nos dias de hoje, ele é hipócrita. E Jesus falou para nós não procedermos. Nós podemos até fazer o que eles mandam, mas não é para a gente não fazer o que eles fazem. É o que Jesus está falando aqui. E característica de um legalista, ele é um falso irmão, como diz lá em Gálatas 2,4. Intrometidos na vida alheia. Querem botar o bedelho onde não são chamados. São dominadores. Querem subjugar as pessoas com suas normas. São hipócritas, como eu já disse. São fariseus, que é o contexto aqui. Falam, mas não fazem. Engolem camelo e se afogam com mosquito. Meu irmão, tu já viu essa teologia da prosperidade, como é que ela é do Satanás, meu irmão? Do Satanás. Realmente é a teologia da prosperidade verdadeira, a teologia bíblica. E eu quero deixar meu posicionamento claro desde o início, meu irmão, que eu não sou contra a prosperidade bíblica. Eu sou contra essa pataquada que está vindo por aí, que é a doutrina das sementes, que se você plantar no reino espiritual, se você plantar no reino financeiro, você vai colher no mundo espiritual, no reino financeiro também. Que você, a semelhança de um agricultor que planta cana, ele planta lá, vamos por cana, ele planta feijão, ele planta arroz, ele espera colhendo arroz. E esses pseudo-ensinadores estão falando a mesma coisa. Não, já que um agricultor, já está no campo da agricultura, um agricultor planta trigo, ele vai querer colher trigo. Assim também você plantando dinheiro no mundo espiritual, vai colher dinheiro no mundo espiritual. Isso é mentira! É engano, é heresia, é deturpação bíblica. Eles não têm compromisso nenhum com a hermenêutica, nem com a semântica do texto, que é água com açúcar. Não vamos nem para a interpretação bíblica. Vamos para ficar na semântica da palavra. Ele distorce o que está no texto. Porque o que diz o texto lá de Paulo fala sobre as sementes, é as sementes para eles ajudar os crentes pobres em Jerusalém, para ajudar as viúvas, para ajudar os órfãos, para ajudar os pobres. O que eles estão pedindo hoje? Para ajudar o ministério milionário deles, para engordar a conta bancária deles, que não tem compromisso com Deus. Por que eles não vão fazer cruzadas evangelísticas lá na África? Por que eles não implantam a igreja lá na África e deixam missionários lá? Porque passar pela África, meu irmão, e fazer uma baderna lá, fazer o sururu nas cidades mais desenvolvidas é fácil. Quero ver você entrar na janela 1040, mandar missionário, e você ficar lá, aí eu quero ver se você vai conseguir pegar a teologia da prosperidade naquele local. Tá sabendo, meu? Ou aqui em Pontal do Paraná mesmo, aqui tem várias regiões que são carentes, que tem pessoas, tem locais de invasão, vai lá pegar a doutrina da prosperidade lá, pessoas que não tem nem praticamente o que dá de comer para o seu filho. Que palhaçada é essa? E eu tenho vergonha, eu coloco aqui, ó, eu tenho vergonha, eu coloco meu posicionamento claro, eu tenho vergonha daqueles que ainda consentem com esse tipo de ensinamento. São pessoas gananciosas, como diz lá o texto, de torpe ganância, que não convém a um episcopos, que não convém a um bispo de Deus ter essa característica. Continuando, sepulcro caiado, continuando, melhor dizendo, voltando, engole camelo. Tenho conhecimento de líderes, grandes líderes, e se precisar eu dou o nome, que se venderam para os políticos, que se venderam para a política, que venderam sua igreja, o voto dos seus irmãos, por carguinhos por aí, por carguinhos. Pessoas, trabalhei em escritório de advocacia durante um bom tempo,
fizemos assessoria jurídica da Câmara aqui no município durante um bom tempo. Eu sei como é que funciona o joguinho político, eu sei como é que funciona as maracutaias deles lá por dentro, tá sabendo, meu irmão? Aqui você não tá ouvindo um leigo no assunto, não. Você está falando com quem entende, com quem vivenciou durante muito tempo esse joguinho político que engole camelo, certo? E aí com o mosquito, a saia da irmã. O irmão não está pegando todos os carneiros que Deus me revelou. Para com isso, meu. Para com isso. Vamos voltar ao ensino sadio das Sagradas Escrituras. E detalhe, se pode... Agora, irmãos, essa é quente, essa é quente. Eu quero ver você, querido professor, colocar isso na sua aula, ventilar isso na sua aula. Anote que eu vou falar. Anote. Se ter dinheiro fosse sinônimo de ausência de Deus, Satanás deixava todo mundo rico. Repetindo, se ter bastante dinheiro fosse sinônimo de ausência de Deus, Satanás deixava todo mundo rico, para todo mundo se afastar de Deus. O que você quer dizer com isso, irmão Nilson? Que ter dinheiro não é sinônimo de ter ausência de Deus. E também não ter não significa ausência de Deus. Você está sabendo? Continuando. Características de um fariseu: sepulcros caiados, por fora bonito, túmulos bonitos e tudo mais, granito, mármore, azulejo, porcelanato, coisa mais linda por fora o túmulo, flores, né? Mas por dentro estão podres. Como Jesus disse, não é o que entra no homem que contamina o homem, é o que sai dele. Avareza, avarentos, fazendo negócios de vós, tendo como causa de ganho a piedade, como diz Paulo. Continuando, meu irmão, vamos voltar lá para o texto em Tito. Tito traz as características de um líder. Característica de um presbítero, versículo 5 e 6. Que foi irrepreensível o marido de uma mulher. A característica de um presbítero, de um líder do reino de Deus, é marido de uma mulher. Como é que vem um cidadão que já se divorciou, que já teve um monte de maracutaia no casamento, fora de Deus, independente se era em Cristo ou não, mas eu conheço centenas de casais, muitos casais, que não tem Deus, que não tem Jesus, mas que se respeitam, que estão há 30, 40, 50 anos casados e nunca se separaram. Como é que vem um pseudo-líder que casou um monte de vezes, vem falar para mim como é que eu devo dirigir minha família, sendo que ele mesmo, o líder, certo? Líderes que até o irmão pode conhecer também, que tem uma vida familiar desgraçada, como é que quer cuidar da igreja de Deus, meu irmão? Toma vergonha na tua cara, vai consertar a tua família, para depois você vir falar da família da igreja. Está entendendo? Vamos lá, continuando aqui o texto. Que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem ser desobedientes. Eita, tá estreitando na terra, né, meu irmão? Tá estreitando, né? Isso aqui é ensino da palavra de Deus, tá, meu irmão? Não estou torcendo o texto, não estou cometendo uma exegese, estou fazendo a aplicação do texto, fazendo análise de texto. Respeitando as normas e as regras tanto da exegese quanto da hermenêutica. Exegese, ciência da interpretação do texto. Hermenêutica, ciência da interpretação da Bíblia. Conheço todas as regras. Não vou ferir nenhuma delas. Me acompanhe. Temos muito mais ainda. Continuando. Versículo 7 de Tito, capítulo 1. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo nem iracundo. Peraí. Não soberbo. O que nós temos visto, o caro amigo também pode analisar, o irmão não é burro, não é inteligente. O que nós vemos de gente soberba na liderança de igrejas? Porque eu mando, eu sou papa, até parece papa. São os papas. Desce o cacete na igreja católica, mas na nossa igreja, não vou falar de igreja de outro não, na nossa igreja está cheio de papa.
E a nossa regra de fé e conduta é a Bíblia, meu irmão. Não é regra de fé e conduta, não. Não é código legal de denominação alguma, não. Não é código legal de denominação alguma que vai levar para o céu. É a palavra de Deus. É o respeito aos preceitos e mandamentos de Deus. Por quê? Porque, como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O cidadão pode estar a 10 mil quilômetros de casa. 10 mil quilômetros da pessoa que ele conhece, da igreja dele. Pode estar 1 milhão de quilômetros longe de todo mundo. Mas se ele tiver guardado a palavra de Deus no coração dele, ele não vai pecar contra o Senhor. Ele não vai pecar contra a lei do Senhor. Não adianta enfiar a goela abaixo um monte de costume no povo de Deus. E ainda se arroga como arroga para si, eu recebi a revelação do Senhor, agora eu recebi um novo método. Que método? Método nenhum é superior à revelação bíblica, meu irmão. O método é para um tempo e para um local determinado, específico. Exemplo G12. Foi para um local específico, para um tempo, para um povo. Na época, na era medieval não ia dar certo. Na Europa contemporânea não ia dar certo. Somente deu aqui no meio da América Latina, aqui em alguns lugares. No Brasil não deu certo. Você está sabendo? Continuando, não sou bebo, nem iracundo, nem dadalvino, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Essa famigerada doutrina da prosperidade é que trouxe toda essa avalanche de Satanás para dentro da igreja. Porque quem é que não quer ter dinheiro, meu irmão? Quem é que não quer ter dinheiro? O único lugar que você vê o sucesso antes do trabalho é no dicionário. Porque o S vem antes do T. Não há sucesso sem trabalho. Para você ter sucesso em qualquer área, em qualquer área da vida, tu tem que trabalhar muito, tu tem que se dedicar muito. Não é você pegando lá um negocinho lá escrito, fazer uma campanha, passar sal grosso, vender tua casa e levar para a igreja, que você vai receber 10 casas. Não é vender do teu carro para dar ao pastor, que Deus vai te abençoar a tua vida. Tá sabendo? Porque, vem comigo. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Capítulo 15, versículo 19. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz essa palavra. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Esse povo, como diz aqui a lição, deixa eu pegar aqui, as características, ó, aqui, ó, que o irmão traz aqui, ó, são materialistas, são hedonistas, materialistas, hedonistas, pragmatismo. Só querem saber de Deus nessa vida. Essas mensagens neopentecostais que têm entrado dentro do povo pentecostal, essa teologia da prosperidade que nem nasceu nos arraiais pentecostais, não nasceu essa famigerada doutrina, meu irmão. Vem pra cá com essa historinha de que você semeia no campo financeiro, você dá a oferta para que Deus te dê dinheiro. Que pataquara é essa? Se porventura você dá dinheiro para a igreja, dá dinheiro para o pastor, fazer campanha de um pseudo guru espiritual que vem lá das Américas, que vem lá do Japão, que vem do raio que os parta, se isso fosse trazer dinheiro para você, meu irmão, Jesus já tinha ensinado isso há 2000 anos atrás, para você ter uma ideia. Jesus já tinha ensinado lá atrás. Por quê? Porque Jesus teria sido milionário em seu ministério, Paulo teria sido bilionário, se porventura essa doutrina aí da prosperidade fosse verdade. Veja como Paulo morreu, veja como Pedro morreu, veja como Bartolomeu, veja como Tomé morreram. Todos eles se doaram sua vida, todos eles se deixaram gastar e se gastaram pelo evangelismo. Que pataquada é essa que está entrando dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus? A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, fundada em 1911 pelos suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren. Quando eles aportaram aqui, os batistas renunciaram a ele, mas eles fundaram mediante a um chamado, a uma visão, um direcionamento de Deus, e eles não ensinaram isso pra gente, meu irmão. Que pataquada é essa? Mas eu creio na palavra do Senhor Jesus Cristo. Ela fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Continuando sobre as características de um líder, segundo o texto de Tito, capítulo 1. Nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Justo. Muitos dos que se arrogam
os que se arrogam ser líderes, pseudo-líderes, eles não são justos. Então, para você avaliar realmente se o teu líder é um líder segundo o coração de Deus, ele tem que ser justo. Se ele for injusto com as suas ovelhas, ele não é um líder segundo o coração de Deus. Ele é injusto. Então, faça o que ele manda, mas não faça o que ele faz. Falo isso com todo o temor no meu coração, sabendo que eu tenho um líder espiritual, tenho um pastor acima de mim, respeito a sua posição, a sua pessoa, meu amigo pastor Eliel. Tenho também o pastor Natalino Vígulo, um homem muito querido, né? Um homem de Deus, um homem que está sempre procurando crescer no entendimento da palavra do Senhor. É um homem que está procurando se especializar mais na área do ensino, né? Como ele sempre diz, que a gente deve conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor e prosseguir com dignidade, respeitando os mais velhos, respeitando a palavra do Senhor, né? Mas também eu vejo assim, meu irmão, que ter 70 anos de ministério não dá o direito da pessoa achar que está com toda a razão e impor a sua vontade sobre todos os outros. Eu não concordo. Paulo, em Gálatas, ele no versículo 1, se não me falha a memória, no capítulo 2 de Gálatas, ele já tinha 14 anos de crente. Mas quando Pedro chegou, ele resistiu na cara porque era repreensível, estava sendo hipócrita. Então assim, respeito os mais velhos, porque meu pai também já tem uma certa idade, e eu respeito o meu pai, e aprendi dele a respeitar os mais velhos. Mas primeiramente está a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Nós devemos analisar todas as coisas, reteja o bem, mas não devemos colocar tudo igual os crentes bereanos. Não igual os crentes de Tessalônica, não. Os de Tessalônica engoliam tudo, mas os de Bereia não. Os de Bereia, eles analisavam segundo as Escrituras. Sejamos sábios, firmes na palavra, como os crentes bereanos. Estamos encaminhando já para o final. Eu desejo ao irmão e à irmã, e a todos quantos verem esta palavra, compartilhe, divulgue, entre em contato comigo, com o Nil, né? Temos aí 2 e-mails que você pode entrar em contato com a gente, que é o Evangelista Nilson, o nome já é uma profecia, viu, irmão? evangelistanilson@yahoo.com.br. Tenho também um outro e-mail, que é o que eu mais uso, que é o cooperadornil@gmail.com, cooperadornil@gmail.com, e também evangelistanilson@yahoo.com.br. Mais uma vez, muito obrigado por você estar conosco, aprendendo, né, um pouquinho mais com esse humilde servo do Senhor. Quero me gastar e deixar gastar-me na obra do Senhor. Estamos preparando materiais, né, para nós divulgarmos um pouco mais a palavra do Senhor. E o próximo material que estou lançando aí, que eu estou escrevendo é sobre a igreja e o homossexualismo. Qual o posicionamento dos crentes? Qual o posicionamento da família cristã que tem esse problema na família? Na minha família teve. Eu vou fazer uma revelação aqui bombástica, que ninguém aqui no ministério sabe. Ninguém aqui sabe. Quando for lançar esse ensinamento, vai ser um ensinamento muito forte, muito tocante, que eu vou contar um pedaço do testemunho da minha vida, que é um testemunho muito forte também, e o que Deus fez na minha vida, a libertação que Deus trouxe para a minha família. Eu tenho certeza que vai edificar a sua fé, e eu tenho certeza que você vai ser instruído através do meu testemunho, através da minha vida. Tu vai ser instruído a ficar cada vez mais firme na palavra do Senhor, não dando ouvido a ventos de doutrina, porque ventos de doutrina, meu irmão, passa. Antigamente era proibido ter rádio, hoje a igreja tem rádio. Antigamente excluía-se crente por causa de televisão. Hoje temos aquela potroca ali em casa, ali, ó. Né? Temos aquela potroca ali, e também tem um monte de igreja que tem redes, que tem programas de TV.
Né? Isso são ventos de doutrina, isso passa, meu irmão, isso passa. O que não passa é a palavra, porque ela subsiste eternamente. E com esta palavra, eu quero convidar mais uma vez você a compartilhar esse vídeo. Né? Compartilhe essa mensagem, é uma mensagem forte, é uma mensagem de alerta para o povo de Deus, é uma mensagem para você, ovelha, porque todos são ovelhas, independente seja pastor, seja membro, seja novo convertido, ou já está uns 80 anos no evangelho, todos somos ovelhas. E se não é ovelha, é bode. E se é bode, não tem pastor. Bode não tem pastor, ovelha tem pastor. Se você, querido pastor, querido presbítero, querido cooperador, querido diácono, querido evangelista, querido professor e professora, querido irmão, querida irmã, sentiu que essa palavra mexeu contigo, procura se consertar, assim como também essa palavra para mim, tá? Eu estou me corrigindo em Deus. Deus está falando contigo, mas está falando comigo. Compartilhe essa palavra, divulga essa palavra em nome do Senhor Jesus. E com esta oração, eu encerro esse humilde subsídio para essa lição. E até a próxima, né? Vamos fazer uma oração e com essa oração estaremos encerrando. Querido e Santo Deus, muito obrigado pelo Senhor ter nos dado essa oportunidade de estar compartilhando com o teu povo o que o Senhor colocou em meu coração, o que o Senhor tem colocado em meu coração para falar à tua amada igreja, aos teus amados irmãos. Peço que o Senhor ilumine, peço que o Senhor encha de sabedoria, graça, para que na hora que eles forem ministrar a tua aula, Pai, o Espírito Santo, através da vida deles, seja difundido nos corações das pessoas. E que a mensagem do Evangelho centrada em Cristo, e não centrada no homem, mas que a tua palavra, a tua mensagem centrada em Jesus Cristo, entre nos nossos lares e faça com que nós sejamos realmente novas criaturas e que possamos dar frutos para ti. E que o fruto do teu Espírito Santo seja abundante em nossa vida. E que possamos agora, como novas criaturas, possamos dar frutos. Muitos frutos como o Senhor Jesus falou. E que esse fruto permaneça. Que todos sejam abençoados pela graça de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, querendo Deus.